Voltamos para o segundo bloco do Clube da Bola. Rapidinho aqui, vamos dar uma lida nas nossas mensagens. O Rafael coloca assim, a dúvida é quem será o vice, pois todos já sabem quem será o bicampeão. Abraços, Rafael de Joinville, fazendo uma referência ao bicampeonato do Tigre. Ele é de Joinville, mas é torcedor do Criciúma pelo jeito. Boa tarde, qual a expectativa dessas contratações do Avaí para 2024? Quem manda aqui é o Chama apelido, talvez, de Joinville também. Joinville participando bastante, mas vamos começar a falar do catarinense por Chapecó. Eduardo Florão traz os destaques do Verdão. Fala, Florão. Oi, Mancha, um abraço pra você, um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense e Hercílio Luz, jogo aqui na Arena Condá, 7h30 da noite. E a Chapecoense, que tem um time praticamente novo para esse início de temporada. Apenas 2 jogadores que encerraram como titular em 2023 devem começar como titular aqui na temporada de 2024. O lateral esquerdo, Mancha, e também o atacante Marcinho. Os outros jogadores são novidades na Chapecoense para esse início de campeonato catarinense, um time que se conheceu aí na reapresentação da temporada, no dia 26 de dezembro, o Chapecoense teve esse período de trabalho, alguns momentos prejudicados pela chuva, que impediu o time de treinar no CT da Água Amarela, mas mesmo assim a Chapecoense está pronta para esse início de campeonato catarinense contra o Hercílio Luz. O técnico Claudinei Oliveira falou sobre essa mudança de elenco e o que ele espera do estadual, a gente confere agora. Acho que a gente acertou bastante, não só na questão de técnica dos atletas, que é uma coisa muito importante, mas eu acho mais importante eles, atletas comprometidos, né? Atletas com caráter, né? Com hombridade, alguns que a gente já trabalhou, que a gente conhece, né? Que vão realmente abraçar a causa. Acho que isso é importante, né? Quando você monta o elenco, se preocupar com isso. Tá aí o técnico Claudinei Oliveira, então 7h30 da noite, Chapecoense e Hercílio Luz, jogo aqui na Arena Condá, Chapecoense que manteve o ingresso a R$40 aí para esse início de estadual, mesmo preço praticado na temporada passada, espera um bom público para empurrar o time aí, para começar com o pé direito no catarinense, algo que tem ocorrido aí nos últimos 10 anos, nas últimas 10 estreias em estadual, o Chapecoense perdeu só um jogo, então a expectativa do torcedor é que isso se mantenha também para a temporada de 2024. Mancha, volto contigo. Valeu, Florão. O Pelizaro coloca assim, esse ano a Chape vai nos dar a alegria sonhada. E nós já estamos no aquecimento. Pelizaro, corretor de imóveis, já faz um merchanzinho aqui e vai assim, vai aquele abraço para nossa lenda de Chapecó, menino Badazinho. E é com ele que eu vou falar, Sérgio Badá Badalote. Temos no ponto, Badá, uma sonora do Rafael Lima, falando dessa despedida. Mas antes, queria que você contasse um pouquinho, temos imagens dos treinos da semana, um pouquinho da expectativa aí para essa estreia do Verdão. O ingresso ficou quarentão, hein? O ingresso ficou quarentão, tá um preço, acho que adequado. O ingresso R$40, eu acho que é um dos mais baratos, inclusive, por aquilo que a gente observou aí dos demais estádios, mas enfim, o Chapecoense tem trabalhado muito na questão dos sócios, né? Tem hoje 7.500 sócios, está fazendo promoções para aumentar esse número de associados aí. E é um novo time, como falou o Dudu na matéria, uma nova formação, 19 jogadores contratados, mas tinha que reformular. Não dava para continuar com o time do ano passado. Não teve base o ano passado, não tinha como permanecer base do ano passado. Ficaram 4 jogadores e a diretoria acertou. Ficou Bruno Leonardo, que está lesionado, sofreu uma cirurgia. Ficou o Mancha, que vai ser titular. Ficou o Bruno Vinícius, que é da casa e é bom jogador, volante. E ficou também o Marcinho, que se destacou no final do ano. E só. Os outros tinham que contratar mesmo. E a Chapecoense foi às compras. Que quando tu tem uma boa base, beleza, tem que segurar. Agora, time ruim que nem tinha a Chapecoense o ano passado e o ano retrasado, não tinha como segurar a base. Tinha que reformular tudo. E aí foram contratações pontuais de jogadores que têm bom currículo, que a gente conhece, que já atuaram aqui em Santa Catarina. Então a expectativa é boa. Claro que vai enfrentar um adversário difícil, que é o Hercílio Luz, que tem pretensões boas também no Campeonato Catarinense. Está aí o capitão Rafael Lima, que hoje se despede oficialmente dos gramados. Mas a expectativa é boa. A expectativa é boa e a responsabilidade também do Claudinei Oliveira, porque ele mesmo falou, né? O último coletivo que realizou na Arena Condá foi um coletivo muito disputado, com 2 times muito equilibrados. Ele tem, no mínimo, 2 peças por posição. Então, a responsabilidade do Claudinei Oliveira também aumenta. Agora ele está começando um trabalho novo que teve participação dele na indicação de vários desses jogadores. Então,
a responsabilidade do Claudinei aumenta e do elenco também. E a partir de hoje nós vamos ver o que realmente esperar desse time. Mas a expectativa é boa. O ano passado a gente estava bem desanimado, desde o início do campeonato, e isso acabou se confirmando. Chapecoense foi eliminada pelo Barra nas quartas de final. Então, esse ano, o investimento melhorou um pouquinho, aumentou o nível de investimento, e aí a gente tem uma expectativa melhor de que a Chapecoense possa fazer um bom campeonato catarinense, correndo por fora, com humildade, encarar esses gigantes aí que estão sendo citados como os grandes favoritos para o título do campeonato catarinense. E tenho dito. Legal demais. Hoje vai acontecer, o Badá já falou, né? Vai acontecer essa despedida do capitão Rafael Lima, né? Jogador que tem uma conexão muito forte com o Clube da Bola, participou inúmeras vezes, sempre que trocava de time. Ele é natural aqui de Floripa, começou no Figueirense, passou aí por grandes times do Brasil, tem uma história na Chapecoense muito legal. E às vezes no futebol é muito... Não pode, né? Não pode, não dá pra fazer, não pode fazer isso. Hoje vai rolar sim uma homenagem. Ele vai entrar em campo, vai jogar alguns minutos e tal, contra a equipe que ele defendeu no ano passado, na última temporada, o Hercílio Luz. Muito legal essa ideia. E o capitão fala um pouco como é que vai ser esse momento de sábado, essa entrada em campo. Fala, capitão! Agradecer realmente que foi uma ideia, uma iniciativa da diretoria, na pessoa do Alex, né? E prontamente atendida pelo Claudinei, essa solicitação. Não foi definido ainda se eu vou iniciar o jogo ou se eu vou entrar nos minutos finais. Provavelmente, se eu iniciar o jogo, ficarei 5, 6, 10 minutos no máximo em campo, para não atrapalhar meus companheiros. E se eu for terminar, provavelmente 3, 4 minutos ali para acabar. O que realmente conta é que esse jogo, e aí deixando bem claro, falando do outro lado, não é um jogo festivo, tá? É um término da minha carreira. Gratidão realmente pela Chapecoense, só que é uma competição que se inicia, que vale os 3 pontos, que valem já o início de um trabalho, de um grupo que foi todo remontado. Então, tem uma particularidade que é o meu término de carreira, só que também se inicia uma grande trajetória de 2024 para o clube. Uma nova ideia, uma nova metodologia, um novo pensamento para que o clube possa alcançar os objetivos de 2024. Legal, legal, Rafael Lima. Vamos falar do Rafael Lima ainda nesse programa, mas antes deixa eu chamar o Vinícius Siglet e Criciúma com as informações aí do Tigre. Fala, Vinícius. 2023 foi ótimo para o Tigre. No catarinense mesmo, o majestoso prevaleceu toda a sua imponência na fase mata-mata, naquele empate contra o Avaí e uma vitória depois de intermináveis pênaltis, ainda de uma vitória em cima do Hercílio Luz e também, lógico, a vitória em cima do Brusque lá na final. Fora de casa, título garantido, 2 vitórias na final. Wilson foi um dos grandes zagueiros do Tigre. Conhece bem o campeonato? Foi campeão catarinense pelo clube quando tinha apenas 21 anos. Era o atleta mais jovem do elenco. Em 1989, né, subindo da equipe de juniores, e tive o privilégio, né, do meu primeiro ano como titular e participando do elenco do Criciúma, em 1989, de ter sido o atleta revelação, né, o melhor zagueiro do campeonato e, acima de tudo, coroando com o título, né, isso que foi mais importante. Hoje, entre as responsabilidades está de auxiliar na transição dos garotos da base. E o estadual é uma ótima oportunidade. O clube hoje que é organizado, né, o Criciúma hoje com o clube formador, nós temos essa característica, né, então atletas que já, inclusive nessa Recopa que teve ali, já estrearam e agora no início do Campeonato Catarinense vão estar à disposição. Para o atacante Felipe Vizeu, autor do gol do título da Recopa, em 2024 o Tigre é um alvo. Todo mundo quer ganhar do atual campeão e de um time que está na Série A. Claro que a gente trabalha com humildade e dedicação, eu acho que a gente não pode perder nunca isso, né? Esse espírito de vitória que a gente tem, de humildade, porque eu acho que isso que vai fazer a gente alcançar os nossos objetivos esse ano. Depois do título catarinense, Recopa, o torcedor carvoeiro espera continuar com a tal hegemonia. Valeu, Vinícius, pela matéria. A gente vai falar um pouquinho do Rafael Lima, mas antes, deixa eu voltar para Criciúma, porque a gente tem que liberar o Renato Semensati. Tem ali a tarefa agora na rádio, vai acompanhar o jogo, vai comentar o jogo na rádio. Então a gente vai liberar, depois de volta para falar do Rafael.
O que a gente pode dizer? Expectativa de público aí. A charanga já começou. Começa 3 horas antes. Marcelo, expectativa de grande público aqui. O torcedor do Figueirense reclamou, mas a política de preço do Criciúma é R$200 por visitante. Tivemos 10 mil pessoas aqui na terça-feira, porque choveu muito, mas a expectativa é de 13, 14 mil pessoas hoje. Tem praia, né? O Rincão é aqui pertinho, então vai perder um pouco do público. E vou dar o tchau dizendo o seguinte: o seu Badá, que estava todo machinho aí, e ninguém falou que o Criciúma é campeão. A gente apontou o favorito. Mas já que ele tá machinho, eu vou me despedir dizendo o seguinte: aposto um em cima do outro, pago 2-1. Eu aposto no Criciúma, tu vai na Chape. Vamos? Tchau pra você. Pipocou, tchau pra você. Valeu, Renato Semensati. Ele volta segunda-feira no Balanço Geral do Criciúma. Pode falar, Badá. Tá com medo, já tá elevando o tom da aposta aí. Já sentiu, né, professor Márcio Paixão, meu querido amigo da UNO Chapecó, que tá nos acompanhando aí. Tá vendo aí, ó? Foi só dar uma cutucada que já quer elevar o nível da aposta aí. Mas futebol é dentro do campo, né, cara? Eu não aposto pelos outros. Eu aposto por mim. Agora, futebol catarinense, nem sempre o favorito vence. Né, professor Márcio? Então, vamos com calma. Mas bom trabalho pro amigo Renato Semensati aí. Tudo na brincadeira. Que tem um bom campeonato, mas se cuide com o Verdão do Oeste. Tchau. Bom trabalho. Valeu, Renato. A gente acelerou ali o Criciúma pro Renato participar, se despedir. Mas eu sei que o Fábio pediu para falar uma palavrinha sobre o Rafael Lima. O Badá também conviveu com o Rafael há muito tempo. O Rafael tem uma história aí com a Chapecoense. Estava no grupo, não viajou, mas estava no grupo, né? Do que viajava para a Colômbia. Ele não estava no avião, claro. Mas é um cara sensacional. Quando passava a matéria, eu olhei pro Fábio aqui e falei: Fábio, esse cara é gente boa demais. Fala, Fábio. Não, Mancha, é verdade. Já teve aqui, eu acho que 3, 4 vezes aqui no programa Clube da Bola. Até mais, eu acho. Eu acho que até mais. Ele é aquele cara que já chega, já abre a geladeira e já pega água, né? Porque é um nosso amigo. Aliás, a gente faz poucos amigos no futebol, né? Porque às vezes os caras não são daqui e saem, mas o Rafael Lima é um deles. Um dia eu estava no shopping e me chamando: Fábio, e eu olhava, não conseguia ver ninguém. O problema é que eu fiquei olhando na minha altura, eu tinha que olhar para cima. Quando eu olhei para cima, estava o Rafael Lima, ele veio de onde ele estava, veio, me abraçou, a gente ficou conversando. Sucesso, Rafael. Tu merece, um grande pai de família, uma pessoa muito dedicada. Parabéns à Chapecoense por essa sensibilidade em deixar com que o jogador se despeça, né? Faça sua despedida oficial, ou seja, ele sai pela porta da frente. Vamos estar aqui torcendo muito por ti, porque tu é um cara do bem. É aqui, na Coloninha, lá do Scarpelli, começou no Figueirense, fez parte do elenco vice-campeão da Copa do Brasil em 2007, muita gente não sabe, mas é um cara do bem. Legal. Badá, o Rafael, ele segue com outra atividade dentro da Chape ou realmente era esse jogo e ele vai seguir a vida dele em outro caminho? Não, ele tá no staff, ele é gerente de futebol. É um cargo que ele desejou ocupar e ele deixou claro, em tantas dessas participações aqui no Clube da Bola, ele sempre falou que quando encerrasse a carreira ele gostaria de seguir, né, trabalhando no futebol e de preferência aqui na Chapecoense. E aí a diretoria, que hoje é presidida pelo Alex Passos, foi buscar o Rafael Lima, que é um cara que tem uma identificação muito grande e que pode ser aquele líder de vestiário que todo o clube precisa. O Rafael Lima tem respeito. Ele chegou na Chapecoense estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele saiu, a Chapecoense estava na Série A e campeã sul-americana por conta de tudo aquilo que aconteceu. Mas ele participou de toda a trajetória da Chapecoense e a ascensão da Chapecoense da Série C para a Série A e daquelas grandes participações em sul-americana, ele participou de tudo. Então, ele tem um respeito perante o torcedor muito grande. E a gente leva muita fé de que o Rafael Lima seja aquele pulso forte que é preciso ter dentro do vestiário, muitas vezes, que faltou muito na Chapecoense nos últimos anos. Então, quando foi anunciada a contratação do Rafael Lima para ser gerente de futebol, o torcedor ficou feliz da vida porque tem um carinho e um respeito muito grande. E a gente torce para que ele tenha, como gerente de futebol, o mesmo sucesso que teve como jogador de futebol nos clubes por onde ele passou, inclusive aqui na Chapecoense, terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa da Chapecoense. Primeiro é o Neném, grande Neném, meia, né, que todo mundo conhece, goleiro Nivaldo, o segundo, e o terceiro, o Rafael Lima. Em todas as seleções
que se faz da Chapecoense, que me perguntam, eu coloco o Rafael Lima como zagueiro na seleção da história de 50 anos da Chapecoense, que ele tenha sucesso nesta nova missão que ele vai ter dentro do clube. Legal, eu vi com uma camisa com o número 208, acho que referente aos 208 vezes que ele entrou em campo com a camisa do Verdão. João Bursi, novo técnico do Figueirense, vai fazer sua estreia comandando oficialmente o time no Campeonato Catarinense. Ele falou um pouco sobre esse jogo contra o Tigre. Bem, muito motivado, né? Fizemos aí uma preparação muito boa aí de quase 40 dias. Estamos aí faltando 2 dias de ajustes, mais hoje, mais amanhã. Os atletas treinando sempre em alta, muitos ajustes de situações de jogos amistosos, de situações que a gente fez, procurou ajustar coisas que não funcionaram, potencializar coisas que funcionaram e estaremos prontos aí para a estreia, para fazer um grande jogo em busca do nosso resultado. Bem, o Figueirense, como uma equipe grande, é o que a gente tem passado para os atletas, está acostumado a jogos como esse, a jogos grandes. E a partir do momento que está defendendo as cores do Figueirense, tem que estar preparado e pronto para isso. É o que a gente fez durante esses 40 dias e todos os atletas estão cientes, sabem da responsabilidade que é defender essa camisa e estaremos preparados aí para fazer um grande jogo. Não é novidade para ninguém, o próprio Marco Aurélio já passou isso para a torcida aqui na imprensa em relação à nossa reconstrução e sim, estamos construindo aí um Figueirense forte, com atletas, sim, jovens, mas com potencial, atletas que sabem da responsabilidade que é a camisa do Figueirense, atletas também remanescentes que estavam aqui e que têm capacidade para defender as cores do Figueirense e têm demonstrado diariamente nos treinamentos também. Então, todos juntos, fortes, organizados, sabendo da responsabilidade para fazer um grande jogo lá. A galera está participando bastante, mandando mensagem, é impossível ler todas, chegam mais 200, 300, às vezes 400 mensagens num sábado, mas vou tentando ler algumas aqui. O Davi de Itajaí, eu acho que a pronúncia é Davi e não David, ele está sempre participando aqui do programa, diz que está torcendo para o sucesso de vocês, sucesso do Clube da Bola neste novo ano, e coloca assim, Avaí 3-0, o placar, já falando do placar de amanhã, Avaí contra o Nação. Fábio Machado, o que podemos esperar desse novo Figueirense que está se desenhando aí com o João Bursi? Olha, Mancha, o Figueirense é um time de tradição, às vezes campeão do estado ao lado do Avaí, então é um time que vai entrar no campeonato com uma camisa pesada, isso não resta a menor dúvida, né? Não dá para tirar, por exemplo, daquele bloco das equipes que podem chegar longe nesse campeonato, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser honesto, não só comigo como para o torcedor. É uma incógnita, eu não sei, é um mistério, eu não sei até onde é que pode ir esse Figueirense. Por quê? Primeiro que está em passo de reconstrução, como foi dito ali pelo João Bursi. No ano passado, quando chegou o Marco Aurélio Cunha, o próprio João Bursi, o próprio CEO, né, esses novos gestores da equipe do Figueirense, naquelas entrevistas coletivas, o que me chamou a atenção? Que não teve promessa, diferente das entrevistas que costumam ocorrer lá no estádio Orlando Scarpelli. Daqui a 5 anos estaremos na Libertadores, um time de Série A na Série B, em 2 anos estaremos na Série A. Não. As entrevistas foram todas pautadas com o pé no chão. É um trabalho, é um recomeço, o torcedor vai ter que ter paciência. Claro que é uma relação futebol, torcedor e time de futebol. O torcedor ele vai cobrar, é evidente. Mas eu não sei até onde é que pode chegar o Figueirense. Por quê? Porque nas contratações do Figueirense são jogadores desconhecidos, são jogadores fora do nosso radar. Eu confesso, 80% eu nunca ouvi falar. Mas é aquela história, o cara pode chegar aqui comprometido. O Fernandes, quando veio para cá, do Santos, eu nunca tinha ouvido falar também. E virou o maior ídolo da história do Figueirense. O goleiro Wilson, né? Não estou aqui querendo fazer comparações, mas é um mistério, é uma incógnita. Não sei, e ninguém sabe, nem o mais fanático torcedor vai poder dizer até onde que o Figueirense vai chegar. Agora tem um detalhe, a estreia não poderia ter sido pior. É uma pedreira, né? Porque logo de cara enfrenta o Criciúma dentro de Criciúma, e nós já falamos aqui do favoritismo do Criciúma, um time muito bem ajeitado. O jogo de hoje é aquele jogo difícil, não vai dar para ser muito parâmetro, né? Por causa talvez da diferença técnica. Não estou dizendo que o Criciúma vai golear, não é isso. Mas não vamos ter que esperar aí 3, 4 rodadas para ver o que pode fazer o Figueirense nesse ano no Campeonato Catarinense. Legal, estou lendo mais uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, o único programa que passa limpo as melhores notícias dos clubes de Santa Catarina. Na minha humilde opinião, esse campeonato era para ser de pontos corridos, com turno e retorno. E se o mesmo time vencer os 2 turnos,
se torna o campeão. Sugestão aqui do Jefferson e da Francine do Jardim Atlântico, bairro Seria Jardim ideal, Atlântico. Né? E Dali Figueirense coloca no final da mensagem. Vamos fazer o seguinte, vamos até Joinville conversar com a Drica Evarini, que agora ela está de olho no Jack, também no Nação, mas para falar do Jack, porque ela está na arena, o que dá para esperar desse Joinville e como é que tá a expectativa, Drica? Sei que você está sempre circulando pela cidade, não pode ir no karaokê, né? A gente recuperar essa voz legal, mas conversando com os torcedores, circulando com os amigos, com as amigas, o que o pessoal tá falando desse Jack que estreia em 2024? Estreia daqui a pouquinho, né, Mancha, às 6h30 da tarde aqui na Arena Joinville. A gente tá vendo que tava sol quando a gente começou o Clube da Bola. Já temos aí nuvens, né, típico de Joinville. Aparentemente a gente vai ter chuva aí na hora da estreia do Jack contra o Marcílio Dias. E é uma estreia que coloca frente a frente dois times com objetivos muito parecidos nesse campeonato catarinense, né? Os dois times não vão disputar a Série D nesse ano de 2024 e precisam fazer um bom campeonato. Eles estão em um outro bloco, é um outro campeonato dentro do campeonato catarinense, desses times que disputam essas 3 vagas na Série D. E a expectativa do torcedor, Mancha, falando agora do torcedor, é altíssima. Lembrando que o Joinville manteve uma espinha dorsal daquele time da Copa Santa Catarina, que quase se classificou, né? Demorou para engrenar. Manteve o técnico Fabinho Santos, que é ídolo aqui em Joinville, tanto como jogador, como tem toda uma história nas categorias de base e até mesmo no time principal. É o último técnico que deixou o Joinville com uma série para disputar no Campeonato Brasileiro. Então o Joinville manteve essa espinha dorsal e trouxe ótimos reforços, né? No começo teve aí algumas desconfianças com relação à média de idade desses reforços, os principais, né? Falar dos principais. O Bruno Silva e o Muriqui, que são muito conhecidos aí na capital, que vão estar no time titular hoje. A tendência é, inclusive, que o Bruno Silva seja o capitão do Jack. Tem também o Diego Renan, que foi o autor do gol da vitória do Joinville no último jogo treino contra o Barra e que tem uma história gigante também no futebol catarinense. Então foram reforços pontuais para encorpar mais esse time que era mais jovem na Copa Santa Catarina para conquistar o objetivo. Então a expectativa da torcida é essa, né? Conquistar a vaga para a Série D de 2025. Esse é o principal objetivo. O que vier depois, aí é lucro aqui no norte do estado. E falando do time, a gente acompanhou alguns treinos, algumas preparações, né? O Joinville fez aí alguns jogos treino, gostaria até de ter feito mais, não conseguiu. Perdeu 2, venceu 2, o último, como eu falei, contra o Barra, já com o time mais completo. Apenas o atacante Yuri Mamute ainda não tinha chegado aqui a Joinville, o gol foi do Diego Renan. E o técnico Fabinho Santos, né, deu aí um bom presságio para esse time do Joinville, falando que ele tem gostado muito da intensidade que o Joinville está colocando. E aí quando a gente fala em intensidade, fala no Bruno Silva, né, que está quase aí no fim da carreira, o Joinville tem uma mescla muito interessante de jovens jogadores e esses jogadores experientes. A tendência é que a gente veja hoje aqui no time titular, daqui a pouquinho contra o Marcílio Dias, pelo menos 3 jogadores que estavam no time titular da Copa Santa Catarina. O volante Evanderson, o meia Vailei e o atacante Cachoeira, que é aqui de Joinville. Então, a tendência é que a gente tenha um time aí bem mesclado entre juventude e experiência para dar esse corpo para esse Joinville que precisa fazer já uma boa estreia. Como eu falei, é um adversário direto na briga por essa vaga na Série D. E nas últimas edições, né, falar do Campeonato Catarinense do ano passado, que o Joinville ficou na 9ª colocação e não se classificou por um gol, tanto para o mata-mata como não ficou com a vaga na Série D por um gol. Então, esse é o mantra aqui em Joinville, começar bem o campeonato para não ter aquele desespero na reta final e chegar lá no fim e não conquistar o objetivo por causa de um gol ou um ponto. Então a expectativa aqui é muito grande e a gente vai ver daqui a pouquinho contra o Marcílio Dias se ela vai de fato aí, né, se concretizar. E falando de público, Mancha, só para finalizar, o Joinville falou agora há pouco que cerca de 2.000 ingressos já tinham sido comercializados. O Joinville tem uma modalidade que você faz um cadastro, não precisa ser sócio, ele é gratuito, faz um cadastro, paga R$ 25 no ingresso aqui na Descoberta, então isso deu também, né, um ênfase aí para que os torcedores viessem. Tem 2.000 sócios ativos e adimplentes, tem também as cortesias, então a expectativa também é de um bom público aqui na Arena. E agora, para finalizar mesmo, o Joinville vai ter 3 desfalques já nessa estreia, 3 atacantes. Lucas Douglas, João Gabriel e Luiz Araújo estão no departamento médico e não estarão à disposição do técnico Fabinho Santos daqui a pouquinho às 6h30 da tarde. Mancha. Valeu, Drica. Não quero fazer uma competição, mas os maiores abraços, no número de abraços enviados pelo nosso WhatsApp, o 489-9191-4706, é Badá em primeiro, Drica Evarini coladinha, apareceu no programa, já começa a chover um monte de mensagem, um empate técnico, depois lá para trás o Fábio, e eu lá por último.
Emerson Luiz, Renato Semensati, Marcelo Nunes. Fala, galera do Clube da Bola. Hoje todos os caminhos levam à Arena Joinville. Manda um abração pra Drica, mensagem do Sérgio aqui. Participou semana passada, lembro de uma mensagem dele. Fazer o seguinte, vamos para Itajaí, um convidado especial, o Jean Pablo Cardoso, narrador esportivo, vai comentar, já participou aqui do Clube da Bola, vai comentar pra gente aí da semana do Marinheiro. Chega mais, Jean. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Jean Pablo aqui de Itajaí para falar um pouquinho da expectativa do Marinheiro para esse Catarinense 2024. Mais uma vez, o objetivo do Marcílio Dias é conquistar a vaga para a Série D e garantir calendário que é só para o ano que vem de 2025. Mas conquista agora, tem que conquistar essa vaga, classificar entre os 8 e às vezes nem adianta só classificar entre os 8. Porque se o Figueirense, se outras equipes aí não fizerem o seu papel, o que é o papel? Essas 5 equipes que têm calendário nacional têm que classificar. É o mínimo que podem fazer. Mas, infelizmente, nos últimos anos não tem feito. Então, não basta para essas equipes que não têm calendário classificar entre os 8, que classifica 4 sem calendário. Quem cai fora no primeiro mata-mata fica sem a vaga. Então, o Marcílio Dias e o Joinville, que se enfrentam hoje na estreia, estão pensando muito nisso. Tem que classificar, daqui a pouco até classificar bem, porque se o Figueirense, por exemplo, ficar fora, complica essa briga pela vaga. O Marcílio Dias aqui ainda tem um clima de desconfiança, de não saber ainda qual é o real potencial dessa equipe. A estreia foi contra o Criciúma, acho que não dá para ter uma base, porque o Criciúma é outro nível, a Série A de brasileiro, e acho que é favoritaço a ser campeão novamente aqui em Santa Catarina. Então, o jogo de hoje para o Marcílio Dias ele é muito importante, é 6 pontos. Então, o que se fala aqui é que daqui a pouco seria bom vencer lá. Mas um empate em Joinville, todo mundo assina embaixo que tá bom. Não pode perder para o Joinville e deixar com que o Jack abra 3 pontos nessa luta pela classificação e a vaguinha na Série D. Contra o Criciúma, o Marcílio Dias jogou num 4-4-2 que não funcionou muito bem. No segundo tempo, tirou um volante, foi um pouquinho mais faceiro, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais Vaguinho Dias, jeito de Vaguinho Dias de ser, e foi melhor. Imagino que vai jogar assim e deve ser um jogo franco. Agora, se lá pelos 25, 30 do segundo tempo tiver empate, o Marinheiro se abraça com o empate e traz para Itajaí um pontinho, que é muito importante. Não pode perder hoje em Joinville, tá certo? Grande abraço, boa semana a todos e até a próxima. Valeu, Jean Pablo. Olha só, ele voltou, ele está de volta, ressacado, o volante Judson. Gostei dessa recontratação, né? Tem muito jogador que deixa um time, quando volta, não apresenta aquele mesmo futebol. Mas o Judson, eu gostava do futebol dele, tô doido para vê-lo em campo. TV Avaí preparou um videozinho aí de apresentação. Pode rodar. Judson Silva Tavares, Areis, Rio Grande do Norte, 25/5/1993, volante. Acredito que a minha primeira passagem aqui que foi muito positiva e muito importante para minha carreira profissional. Depois da Série B de 2018 é quando eu recebo a proposta de ir para a MLS, para o São José Quakes. E eu acredito que o Avaí foi e é muito importante na minha vida, assim como o América de Natal, que foi meu clube formador. Eu acho que isso foi uma das coisas que pesou. Acredito que a minha família também é apaixonada pela cidade, a gente foi muito feliz aqui e espero poder ser feliz novamente nessa segunda passagem. Está sendo muito bom, primeira vez que eu estou podendo trabalhar com o Barroca, o clube tem uma nova estrutura, né, desde quando eu saí e agora que retornei. Os trabalhos têm sido de bastante intensidade, temos um excelente grupo, grandes jogadores, fui muito bem recebido por aqueles que já estavam ano passado e as novas contratações são jogadores excelentes, assim, dentro e fora de campo. Acredito que temos um grupo muito forte para as competições que vamos disputar no ano. Acho que cada jogador tem sua característica, né? Em 16 e 18 a gente tinha o Marquinhos, que é sem palavras para descrever. Mas eu acredito que, como foi em 16 e 18, a gente temos bons jogadores que têm experiência de Série B e de Série A, mas que podem agregar muito com aqueles jovens que estão subindo da base, estão começando essa carreira profissional. Mas eu sempre, graças a Deus, sempre tive a sorte de pegar grupos muito bons para trabalhar e não está sendo diferente agora. Eu gostei muito do grupo, gostei muito de cada jogador que aqui está e espero poder contribuir da melhor maneira possível para que a gente possa conquistar os objetivos.
Daí, pedacinho aí da matéria preparada, né, de apresentação do Judson pela TV Avaí. Fábio Machado, pergunta que eu fiz para você sobre o Figueirense, eu transformo sobre o Avaí agora. O que esperar desse Avaí? E completo, gostou do retorno do Judson? Então tá, Mancha, então vamos pela ordem então. Bom, a questão do Avaí é o seguinte, essa diretoria, eu tô falando no campo, eu tô falando ali, né, dentro, no gramado, não tem margem mais de erro nenhuma. A paciência do torcedor é zero, são 2 anos dessa gestão, Júlio Herth, e só decepções no futebol. Então tá na hora, né, desses processos internos, gerenciais, essa nova forma de administrar o Avaí, tá na hora de começar a refletir dentro do gramado. Como é que se reflete dentro do gramado? Não errando, como errou no ano passado. Então, para esse ano, a impressão que nós temos é a seguinte, o Avaí optou pela qualidade, não pela quantidade. O Avaí não foi no mercado para trazer 400 jogadores. Não, a gente viu ali uma necessidade. E manteve, né, alguns jogadores que foram destaques no ano passado. Alguns jogadores que o torcedor gostou. Claro que teve um ou outro que o torcedor questiona, mas de repente esse jogador que fica, agora com essa chegada de novos jogadores, ele pode render. Vamos lá. O Avaí trouxe 2 bons jogadores aí que já passaram pelo estado da ressacada e que, se repetir aquilo que fizeram na primeira passagem, vão dar alegrias para o torcedor, já respondendo a tua pergunta, Mancha. O primeiro é o Judson. Quando o Judson foi contratado, eu fui lá na rede social e escrevi, olha, se ele repetir o bom futebol que ele fez na primeira passagem, o Avaí contratou um grande talento. O Judson é aquele jogador cri-cri, é aquele jogador carrapato, corre o tempo inteiro, muito forte na marcação, muito inteligente, 90 minutos correndo, e aí tem aquela raça, né, que o torcedor havaiano costuma gostar. Vamos ver agora, 5 anos lá no futebol americano, não joga tanto quanto joga aqui. Atualizou o currículo, né? Inglês fluente. Inglês fluente. Mas é aquela história, né? Não joga tanto quanto aqui. Vamos ver, ele está com 30 anos. Aqui o calendário é mais cruel, então vamos ver como é que vai ser o Judson. Aliás, ele é dúvida para o jogo de amanhã. Está no departamento médico, ele é dúvida. O outro jogador que o Avaí contratou é o João Paulo, meia. Mancha, eu lembro, aqui no Clube da Bola, aqui mesmo, do meu lado, estava o Emerson Maria. E ele me disse assim nos bastidores, olha, o Avaí contratou um baita jogador, que é o João Paulo, que veio do futebol goiano, onde estava na época o Emerson Maria. Então é um jogador também muito bom, camisa 10, bom na distribuição, sabe fazer gols. Agora, é isso, o Avaí não tem margem. O Avaí tem que sair certinho desde o começo. Amanhã já tem que fazer uma boa apresentação, porque o torcedor está sem paciência. O torcedor não vai aguentar mais um ano tendo derrotas em campo. Agora, sem ver os jogadores, eles, gostei, que prioriza a qualidade e não a quantidade, e dos jogadores que ficaram, eu acho que todos eles mereceram, apesar da crítica de um ou outro, mas o Avaí está com um bom grupo. Legal. Fazer o seguinte, vamos para Brusque conversar com outro convidado especial, sócio aqui do Clube da Bola, Rodrigo Santos. Chega aí, meu brother. Olá, pessoal do Clube da Bola. Vamos juntos em mais um campeonato catarinense, né? O Brusque começa esse campeonato catarinense mais ou menos com a base do time do ano passado, o time que foi vice-campeão da Série C e conseguiu o acesso. É claro, jogadores foram contratados, mas também não duvido que o Luizinho Lopes venha, nesse começo de campeonato, a apostar numa solução de continuidade para depois ir reforçando o time, colocando os jogadores novos na sequência do campeonato. Do time titular do ano passado, apenas os 2 laterais direitos não estão no time. O Danilo Belão e o Totti acabaram saindo do clube. Deve jogar o Cristóvão, lateral, que veio do Criciúma. De resto, é um time que se conhece há muito tempo, que já mostrou que está num bom ritmo nos jogos treinos, e com o passar do tempo, o Luizinho pode colocar Marcos Serrato, meia que jogou no Criciúma e no Avaí, tem o zagueiro Matheus Salustiano, tem o Paulinho Mocelin que chegou, tem o Maicon Douglas, 2 atacantes, e também tem o Jorge Migoleiro. Mas a tendência é de continuidade, uma espécie de bola de segurança, até porque não tem muito tempo, não dá para você testar um time com um campeonato em andamento. Mas é um time competitivo, é um time que tem um Rodolfo Potiguar regular no meio-campo, é um time que tem um ataque com Olávio ou Guilherme Queiroz, tem Dentinho, tem Diego Tavares, tem Gemerson, uma zaga formada pelo Wallace e o Everton Alemão, Matheus Nogueira no gol, ou seja, é um time que mostra uma segurança, um time cascudo que conseguiu acesso numa difícil Série C. Vamos ver se isso se mantém e o Brusque consegue uma boa classificação na primeira fase para chegar forte na fase final. Um abraço.
Abraço não, Rodrigo. Fica aí, porque no próximo bloco tem entrevista ao vivo aqui com o técnico Luizinho Lopes, que era a tua participação também, Rodrigo. O quadro Entrevista Coletiva. Não sai daí.